Capítulo 29. O passado. Vince estava sentado no bar. Cada parte de seu corpo alertava para a aglomeração de pessoas ao redor, para o cheiro de suor e a podridão adocicada de bebidas com xarope entranhadas nas rasuras do chão. A música estava alta o suficiente para desencorajar muita conversa, mas, à direita dele, um cara estava gritando com outro cara sobre o videogame onde se construía uma casa debaixo da água. Esse é o ponto, gritava o homem. Sobreviver, construir sua base. Você precisa se preparar para quando eles lançarem a atualização e os tubarões chegarem. Fazia 1 mês e meio desde que Vince havia saído da casa de Salt, e a cada dia que estava longe odiava mais o lugar. E, ao mesmo tempo, sentia a falta. Ele sentia saudades do que nunca tinha sido seu lar, e da pessoa que mais havia importado para ele, e que se fora. A parte mais difícil era ter tanto tempo para pensar, ter que tomar decisões próprias, lutar contra a culpa de estar vivo quando na verdade não deveria estar. Vince estava acostumando a medir sua vida em pequenos momentos, nunca se deixando olhar muito para frente e nunca ousando olhar para trás. Aqui estamos nós, em um barco. Aqui estamos nós, com uma faca. Aqui estamos, no quarto de um chefão no meio da noite. E naquele momento, Vince precisava fazer planos se quisesse sobreviver. Tinha algo que podia usar para derrubar o velho, mas não podia fazer aquilo sozinho. Melhor passar para King's Knight, com sua teia de conexões e sua aversão a Salt. O item estava na bolsa, estilo carteiro, pendurada no ombro de Vince, e ele não queria nada além de se livrar daquilo. Talvez ele pudesse ter um futuro que não precisasse ficar olhando o tempo todo acima do ombro. Aquele pensamento o causou uma onda de culpa. O problema era que Vince não estava acostumado com a parte de preparar as coisas. Seu negócio sempre tinha sido a execução. Outro? Perguntou o bartender. Vince se permitiu ser convencido de tomar uma cerveja de abóbora, sem ter ideia do que pedir em um lugar como aquele. Adeline teria bebido champanhe com vodka para dar uma acordada. Salt teria pedido Singri Mate de um lugar que Vince tinha certeza que destruiria sua pronúncia e provavelmente seria um buraco em sua reserva financeira. Remy sempre pedia o que todo mundo estava bebendo, mas Vince não precisava mais agir como Remy. A cerveja de abóbora tinha a virtude de ser barata. Infelizmente, na opinião de Vince, aquela era sua única virtude. Acho que vou experimentar outra coisa. Enquanto o bartender dizia quais chopes ele tinha e Vince escolhia algo ao acaso, ele notou 2 sombristas entrando. Pela visão periférica, ele os viu se separando, seus olhares vasculhando a sala e tentando localizar alguém com a descrição que Vince tinha dado. Ele imaginou que estavam tentando ser sutis, permitindo que suas sombras parecessem adormecidas, mas Vince a detectou de cara. Havia uma energia nelas, um redemoinho escuro nas bordas, como fumaça saindo de brasa quente escondida sobre o carvão. Knight Singer prometeu encontrá-lo a sós. Ele mentiu, o que significava que Vince provavelmente tinha caído em uma armadilha. Ele tinha escolhido aquele lugar porque era cheio e estava feliz com aquilo agora. Não podia ter muitas pessoas no bar, se houvesse alguma, sem sombra, mas, desde que continuassem a ser parte da multidão, o que estava faltando nele não seria aparente. Vince estava feliz por ter dado a descrição para Knight apenas como o cara usando um lenço vermelho, mas ainda estava guardando no bolso, esperando para ser colocado. Ele se virou para a mulher que estava ao seu lado. Participar de uma conversa daria aos sombristas outro motivo para ignorá-lo. Ela era mais ou menos da sua idade. As bochechas estavam coradas pelo calor do bar. Ela fez um sinal para o bartender, que a estava ignorando de maneira grosseira. Seu cabelo preto alcaçuz prendia nas costas, e uma tatuagem de escaravelhos formava um colar logo abaixo do pescoço. Do outro lado do cômodo, um sombrista havia se posicionado perto da entrada, e o outro estava de pé na frente de uma cabine vazia. Knight deveria estar a caminho. Vince levantou a mão e, de alguma forma, chamou a atenção do bartender. Acho que ela quer uma bebida, afirmou ele. A mulher lhe lançou um olhar que ele teve dificuldade de entender. Um gin tônica, pediu ela. O gin mais barato que tiver,
com 3 limões. O bartender se virou para Vince e ele percebeu que sua segunda cerveja estava na metade. Ele não se lembrava de tê-la bebido. Também não se lembrava se tinha gostado. Bourbon puro, pediu ele, lembrando-se de ter ouvido o nome do drink em um filme ou algo assim. Quando chegou, ele aprendeu que puro significava sem gelo. Não costumo pedir bebidas horríveis, comentou ela, espremendo o primeiro dos limões desidratados e levemente marrons enganchado na lateral do copo. Então, esta noite é especial, respondeu ele. Aquilo lhe rendeu um sorriso rápido. Surgiu e sumiu. E de repente, Vince teve a terrível certeza de que a conhecia. Não conseguia se lembrar de onde, ou de quais circunstâncias, mas eles haviam se encontrado antes. A multidão se aglomerou mais e ele colocou a mão no balcão do bar para se segurar. Você cresceu por aqui? Não era uma pergunta particularmente inteligente, mas talvez a resposta o ajudasse a determinar onde a havia encontrado. A mulher jogou o cabelo preto para trás e deu um gole longo da bebida, tentando evitar ser empurrada para fora do banco por um cara do outro lado dela. Sim, sou daqui, mas aposto que você não é. Ele assentiu, adaptando a história ao comentário dela. Cheguei à cidade faz alguns meses. Ela ergueu as sobrancelhas. Faculdade? Ele mudou de posição para ficar entre ela e a multidão. Percebeu uma cotovelada nas costelas em resposta. Balançou a cabeça. Queria uma mudança de ares. Temos muito aspargos. Ela riu da incompreensão dele. Tanto que dizem que Hadley é a capital do aspargos. Tem até um festival e 3 sorvetes de aspargos diferentes. Esse é o tipo de diversão que você gosta? Parece o tipo que eu consigo lidar. O engraçado era que poderia muito bem ser verdade, que ele não era local, por tudo o que tinha visto das cidades. Parece que tem uma escola de arco e flecha. É um lugar onde você pode aprender a brandir uma espada. Havia um ligeiro arrastado na voz dela, que o fez se perguntar se o rubor nas bochechas era tanto por causa da bebida quanto do calor. Caso eu queira matar dragões. As unhas dela estavam irregulares nas pontas, o esmalte lascado por ela roê-las. Você quer? Uma rápida olhada mostrou-lhe que Knight Singh havia chegado. Ele estava sentado em uma cabine do outro lado do bar. O pessoal de Knight havia se posicionado em forma estratégica para que, caso avistassem Vince, pudessem se aproximar e barrá-lo das saídas. Ele contou 5 deles. Definitivamente uma armadilha. Vince olhou para a porta corta-fogo próxima à qual a multidão tentava pressioná-lo. Matar dragões? Repetiu ele. Não quero matar nada. O bartender passou e deixou a conta na frente dela, e parecia prestes a perguntar a Vince se ele queria outra rodada. Ela ergueu o papel e olhou para o cara. O que é isso? Ele deu de ombros. Sua conta. Talvez eu quisesse outra bebida, contrapôs ela com a voz cortante. Então, pague pela última. Ele exibia um sorrisinho arrogante, ciente de que mandava no bar. Ela se inclinou para ele, sua voz alta o suficiente para que as pessoas esperando por bebidas pudessem ouvi-la. Estou sentada aqui vendo você servir menos do que uma dose para os clientes, dando às pessoas o troco errado, usando mistura cítrica em vez de suco de limão, e puxando água dos balcões direto para a caixa de gelo, comentou ela, enfiando a mão na bolsa e tirando um punhado de moedas. Vai queimar no inferno dos bartenders. Você está bêbada, retrucou ele na defensiva. Se estou, não é graças a você. Ela contou o que devia em moedas de 25 e 10 centavos, deixando-lhe tantas moedas de 1 centavo quanto pôde encontrar no fundo da bolsa. A mulher se virou para Vince, ainda com fogo nos olhos. Você acha que sou mesquinha, não é? Ele achava que ela era tudo o que Remy tinha temido ser. Acho que você é uma justiceira, respondeu ele sorrindo. Ela o contemplou por um longo momento. Vamos comigo lá para fora, pediu ela. Está muito quente aqui. Vince estava dividido. Se saísse com ela, Knight e seu pessoal estariam menos propensos a localizá-lo. Andando ao lado dela, sua sombra ausente poderia ser facilmente ignorada.
mas parte dele se perguntava se Knight tinha ido até lá também esperando uma armadilha. Se o sombrista estava tomado de precauções em vez de fazer uma jogada contra Vince, a situação ainda tinha salvação. O que ele queria, no entanto, era sair com a mulher. Ele pegou a carteira e jogou algumas notas no balcão. Ela pegou a mão dele e o levou até a porta. Vince observou o balanço confiante dos quadris dela. Ela atravessou o bar como se esperasse que todos saíssem de seu caminho, e de modo surpreendente saíram. Me chamo Vince. Mas seu olhar estava em Knight Singh, e sua expressão demonstrava que ela o conhecia. Então seu olhar voltou para Vince. Charlie, respondeu ela apontando para si mesma. Charlie Hall. Vince havia contado 5 sombristas, mas aquilo não significava que Knight não tivesse contratado pessoas que não fossem sombristas, pessoas como Charlie. Ela poderia conduzi-lo para a parte atrás do bar e enfiar uma faca nele, e se Vince tivesse sorte, seria quando o pessoal de Knight Singh o cortaria e o venderia de volta para Salt. Se não tivesse sorte, as ordens dela seriam para acabar com ele. O ar frio do beco atingiu o rosto de Vince e ele sentiu uma onda de indiferença em relação aos riscos. Ele gostava dela, gostava de ela ser má, engraçada e disposta a fazer uma cena. Gostava do fato de não ser nada parecido com ele, nem com qualquer um de sua antiga vida. Gostava dela o suficiente para segui-la mais fundo no beco, apesar das suspeitas. Quando ela escorou as costas na fachada de tijolos do prédio e lhe lançou um olhar que parecia um desafio, ele a pressionou na parede e a beijou. Os lábios dela estavam rachados. Ele podia sentir o cheiro de perfume dela, algo como fumaça e aroma de rosas. A boca tinha gosto de gin. Dane-se Knight Singh. Vince poderia fazer a troca em outra ocasião. Afastando-se, ele olhou para ela. Traçou a linha de escaravelhos em sua clavícula. Você quer ir para algum lugar? Sussurrou no cabelo dela, embora não tivesse certeza de para onde poderiam ir. Ele havia passado a última noite em uma van. Tudo o que sabia era que ele a queria. Aqui, afirmou ela, baixinho, colocando as mãos no cinto dele. Ele não tinha certeza se ela realmente gostava dele. Talvez só quisesse esquecer qualquer tristeza que fosse o motivo dela ir ao bar para beber e deixar de lado. Ele poderia fazê-la esquecer. Ele se concentrou no hálito quente de sua respiração, na maciez do quadril quando a levantou, na superfície áspera do tijolo na palma de sua mão. Vince não ousou pensar no passado e não se permitiu pensar no futuro. Tudo o que se permitiu pensar foi nela.